Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do sexto episódio, né, da segunda temporada de The Last of Us. O melhor episódio até agora, na minha opinião, um episódio muito emocionante, cara, de verdade. Foi um dos melhores episódios, eu acho que dessa série inteira. Eu gostei pra caramba, me identifiquei muito, gostei muito desse episódio, sabe? Ele foi magnífico, sabe? Foi muito bom e foi um episódio que explicou muitas coisas que a gente estava em aberto nessa segunda temporada. E que mesmo se não explicasse, a gente já sabia dessas coisas, sabe? Por exemplo, não precisariam explicar a morte do Eugene, a questão, né, de como a Ellie descobriu toda a história ali da Abby, sabe? Que ficou também meio escondido, né, meio entre linhas ainda nesse episódio. Mas foi um episódio que serviu pra explicar muita coisa. E como o próprio Joe, né, se inspirou muito naquela frase do seu pai para ser melhor com a própria Ellie, né? Então, vamos começar essa análise falando justamente disso. O passado do Joe e do Tommy, né? Vemos esse passado deles e que foi muito interessante a gente ver até essa ligação entre eles, sabe? Essa ligação que sempre foi muito forte. O Joe protegendo o Tommy do seu pai, não querendo que o pai dele batesse no Tommy, né? Porque se colocando em perigo, falando que aquilo ali não foi o Tommy que fez, sabe? Colocando ele na frente da bala, né? E vemos que o pai dele não bate neles, o pai dele só chora com um próprio desespero mesmo dentro do seu peito, falando para o Joe: seja melhor do que eu. Eu espero que quando você for pai, você seja um pai melhor do que eu. Essa é a grande frase do pai do Joe e essa grande frase que vai girar todo o episódio em torno disso, né? Vemos depois disso já, né, em Jackson, quando eles chegam em Jackson no final da primeira temporada, o Zeph e o Joe ali naquele bar, né? E o Joe preparando todo ali aquele começo ali e aquele aniversário de 15 anos pra Ellie, né? A gente vê que aquilo ali é o começo de tudo, quando o Joe chega de fato em Jackson, justamente por causa daquela conversa ali dele com o Zeph, né? E o Zeph fala o novato, né? Alguma coisa desse tipo, e nós conseguimos reparar. E vemos ali que a Ellie se queimou, né? Ela queimou o seu braço para tentar esconder a sua própria mordida do próprio tio Tommy, né? E das pessoas, para ela voltar a usar, né, manga curta, como ela mesmo falou. E naquele momento nós vemos essa grande passagem, né, do Joe ser um pai melhor do que o pai dele foi, entende? Ele não briga com a Ellie, ele não fica bravo com a Ellie, ele até no momento que eles estão tocando violão, ele fala pra Ellie, né, eu te entendo, eu entendo a sua queimadura, fica tranquila. E isso é o reflexo, né, do pai melhor que ele quer ser para a Ellie, né? E justamente nesse aniversário de 15 anos dela, vemos aquele bolinho, feliz 15 anos, o Joe sendo fofinho, o Joe montando ali uma surpresa pra ela no aniversário de 15 anos, sabe, tal. E vemos ele dando aquele outro presente pra ela, o seu violão. E mais uma vez, né, nós vemos essa influência do Joe com a Ellie em questão da música, né? Ele sempre foi muito influente e a gente vê nessa explicação do porquê que a Ellie sempre quando vê um violão nos últimos episódios, ela tá pegando, ela tá tocando, porque isso faz ela lembrar do Joe, né? E aquela cena ali do Joe tocando violão é idêntica ao jogo, né? É bem parecida e é muito importante. Tanto que quando ele tá tocando violão, ela pede pra ele cantar. Ele que não gosta de cantar, mas faz isso por ela ser a sua filha, né? E após ele terminar de tocar, ele fala pra própria Ellie: eu te entendo, eu entendo a sua queimadura. Mostrando que ele não vai bater nela, que ele não vai brigar com ela, porque ele tá tentando, né, ser um pai melhor do que o seu pai foi pra ele, né? Essa é a grande mensagem desse episódio, né? E a Ellie fica feliz ali, porque ela só quer usar a manga curta, e ela fez isso para poder usar a manga curta, né? E agora se passa um ano depois, vamos para o aniversário de 16 anos da Ellie, né? E vemos ali aquela conversa ali de pai e filha, né? Eles saindo ali para ir na floresta e tal, para o Joe mostrar de fato os presentes, todo o preparativo que eles tiveram. E vemos essa conversa de pai e filha, onde o próprio Joe insinua, né, o pinto e a vagina, como a própria Ellie fala, né, no episódio, entre pássaros e abelhas, né? Ele faz essa brincadeira, né? E a gente consegue perceber que claramente, né, a referência, né, o que ele quis dizer com aquilo. E é interessante a
gente vê essa conversa de pai e filha. Até os 16 anos ali, eles estavam tendo uma relação super saudável, uma relação super tranquila, né? E nós vemos ali ela subindo naquele dinossauro, né? Ela super feliz e mostrando que um pouco do que ela aprendeu na escola, né, tá sendo usado aqui. Ela sabe que é um dinossauro. Eles vão para o museu, né, que é o grande presente do Joe para o aniversário da Ellie, e ela conhece muita coisa, tanto de ciência, geografia, a gente entende isso, e vemos aquela grande cena do planetário. Aquela cena é muito maneira, né? E o quanto o Joe se empenhou para limpar o planetário, para fazer tudo funcionar, isso tudo para deixar a Ellie feliz, né? E vemos ali ele falando sobre a missão do Apollo 15, e vemos, né, aquela nave da missão de Apollo 15, vemos vários ali atrás de astronautas, e ela saber sobre a missão de Apollo 15 pelo Joe pode significar, né, explicar o porquê que ela sabia da missão de Apollo 1, né, que ela conversou com a Dina, se eu não me engano, no episódio 4, né, elas conversaram sobre essa missão do Apollo 1, e aqui ela fala sobre a missão de Apollo 15, ou seja, isso pode mostrar que todo esse conhecimento que a Ellie tem foi por causa do Joe. O Joe foi um pai incrível pra Ellie, né, em alguns pontos, óbvio, ele também tem erros, mas ele tentou ser um pai melhor do que o seu pai foi pra ele, né, e vemos ali a Ellie ali no espaço, né, essa cena dela no espaço é idêntica ao jogo também, ela com capacete ali de astronauta, né, eles entrando ali na nave de Apollo 15, o Joe tendo, cara, a correria que foi pra ele, com certeza, né, achar aquela fita da gravação da missão de Apollo 15 foi uma correria, ainda mais em 2029, num apocalipse, né, então, cara, deve ter sido uma correria muito grande, e como eu falei, essa cena é igual ao jogo, ela se divertiu, ela amou esse presente, e termina com o Joe perguntando pra ela, né, eu mandei bem, mostrando que ele tá muito preocupado. Ele sempre esteve muito preocupado em ser um bom pai pra ele, em ser um pai melhor do que o seu pai foi pra ele. Então por isso que ele termina ali o grande presente do astronauta, da fita ali, né, da espaçonave. Ele termina perguntando pra ele se ele mandou bem. E logo após isso, eles estão voltando, né, para casa, no sentido ali da trilha, e vemos um vagalume, né, a Ellie olhando para uns vagalumes ali. E isso mostra, né, que ela tem questionamentos para o Joe sobre as questões dos vagalumes, né, que a gente viu no final da primeira temporada, e a gente viu também no jogo, né, no primeiro jogo. A Ellie ainda tem essas questões em aberto, ela quer perguntar sobre isso para o próprio Joe, só que ela ainda não pergunta, ainda não formula nada desse tipo. Vemos mais um ano se passar, e agora os 17 anos ali da Ellie, e já começa a bagunçar as coisas, tanto na relação dela com o Joe, quanto na própria relação da própria Ellie com ela mesma, né? Vemos a Ellie no seu momento de primeiras vezes, né? Primeiras vezes, no caso, né? O Joe sai mais cedo ali da patrulha pra fazer a surpresa com um bolinho de 17 anos pra Ellie, e acaba pegando ela no flagra ali, usando tudo pela primeira vez, né? Seja em relação a sexo, a droga, né? A tudo ali de ruim que a gente pode dizer, né, nesse começo de adolescência para a juventude, né, que a Ellie tava fazendo ali tatuagem, né, ela fazendo a tatuagem ali, e o Joe começa a ficar bravo com ela nesse exato momento. Ele fica puto ali com ela, manda a menina da tatuagem ir embora, né? A gente vê, inclusive, o primeiro relacionamento, né, da Ellie com alguma menina mais sério, né, que foi nesse episódio aqui, e vemos o Joe puto, muito puto, ele bravo com a Ellie por causa disso. Não por causa disso tudo, é porque ele preparou toda uma surpresa e acabou tendo essa cena na frente dele que ele não estava esperando. Então, por isso que ele fica muito bravo com ela, né, em relação a isso, e, né, ela própria, né, fica também brava e decide ir pra garagem, o que a gente vê que isso vai acontecer depois, porém eles dormem ali à noite e ela vai tentar fazer essa mudança à noite, numa chuva de canivetes, como o próprio Joe fala no episódio, né? E naquela conversa ali o Joe fala, beleza, você pode ter sua autonomia, você pode morar na garagem, tá tudo certo. Você precisa dessa liberdade, você precisa dessa autonomia. Eu não acho isso errado, né? O Joe tentando mais uma vez ser melhor do que seu pai. Ele se sente culpado por ter ficado puto e por ter brigado com ela no dia, né? Só que à noite ele percebe que ela precisa dessa autonomia. E ele fala, né, que essa casa, que a casa dele, que ela não precisava fazer isso na casa dele. Poderia ir sim pra garagem. E ela fala que nada daquela casa ali é dele, né? Isso, obviamente, porque o Tommy e o pessoal de Jackson deram aquela casa pro Joe, mas também ela quer dizer não só da casa, nada aqui é seu, é a frase que a Ellie usa, isso porque ela também não é do Joe, mostrando que ela não se sente uma filha mesmo do Joe mais, ela é uma parceira, como ela mesma fala na primeira patrulha dos dois, né, e vemos o próprio Joe
vendo ali as mariposas, né, ali na parede, a própria mariposa na sua tatuagem, e ele acha que mariposas querem dizer mudanças e crescimentos, como a Ellie está acontecendo, ela está passando por um momento de mudança ali aos 17 anos e está crescendo, e é por isso que ele vai se encontrar com a Gale, né, a psicoterapeuta, e ele pergunta o que acontece, o que significa mariposa, e ele descobre que mudança e crescimento é o significado de borboletas, e mariposa significa morte, e isso prova, né, que a Ellie estava já sonhando com alguma coisa relacionada à morte, e provavelmente a própria morte do Joe. O Joe fica preocupado, né? Até porque ele vai achar que a morte relacionada é da própria Ellie, mas não, é dele mesmo, né? Ele só não entendeu isso ainda. Vemos mais 2 anos se passando e agora a Ellie com seus 19 anos. Isso que tá atualmente, né? A Ellie atualmente está com os 19 anos e vemos esse prólogo, né? Do que aconteceu antes ali da morte do Joe e antes de toda essa saga da vingança da Ellie, né? E bom, se passa ali os 2 anos e vamos ali para as perguntas do Joe, né? A Ellie tá formulando as perguntas sobre todos os acontecimentos da primeira temporada, se realmente os vagalumes que mataram a Marlene, que mataram os médicos no hospital, por que aconteceu aquilo ali, né? Se os saqueadores, no caso, mataram os vagalumes, o que aconteceu ali, ela formulando essas perguntas que ela já estava bitolando desde o momento que ela viu os vagalumes lá no seu aniversário de 16 anos, né? Então, a gente já vê que ela já tá formulando isso tudo há muito tempo. Ela não chega a perguntar, até porque o Joe leva ela pra primeira patrulha, algo que ela já tava, ó, há muito tempo querendo, desde os 16 anos, ela esperou 3 anos aí, né, pra ter a sua primeira patrulha, e vamos para a primeira patrulha, aonde, né, é chamado ali o Joe para ir encontrar com o Adler e o Eugene, que estavam lutando contra o infectado. O Joe, no primeiro momento, manda a Ellie ir pra casa, né, até porque pra sua própria proteção, e a Ellie vira pra ele e fala, eu não sou sua filha, eu sou sua parceira. Mais uma vez o Joe fica abalado, até porque ele fez de tudo pra ser o melhor pai possível pra Ellie, e ela não vê ele, pelo menos até agora, assim, né, como um pai mais, como um parceiro. Desde a briga dos dois, quando o Joe pegou ela de flagra ali nos 17 anos, ela não considera mais ele um pai mesmo, e sim um parceiro, né? Vemos o que aconteceu com o Eugene, até porque no jogo isso aqui é muito diferente, né? O Eugene no jogo acaba morrendo por um tumor, e aqui no jogo, aqui na série, né, é o Joe que mata o próprio Eugene. A gente vê que o Joe foi bem sujo nessa cena, e igual ele mentiu na primeira temporada sobre tudo pra Ellie, ele mente agora mais uma vez. Ele promete pra Ellie, ele jura pra Ellie que eles vão levar o Eugene pra Gale pra ele se despedir. Até porque ele, obviamente, como ele fala, eles têm que seguir regras, e a regra é clara, né? Se você for mordido por um infectado, você vai ter que ser sacrificado, você vai ter que morrer, né? A gente já viu isso, inclusive, em outros episódios. Mas o Eugene faz um único pedido, eu preciso me despedir da Gale, eu quero ver ela, eu quero ouvir o que ela quer dizer pra mim, entende? Esse é o único pedido. E a própria Ellie, né, como ela é imune, ela consegue entender ali que o Eugene tinha tempo para isso, e o Joe jurou, vai buscar os cavalos, e eu juro que a gente vai levar o Eugene para Gale, o que não acontece, né? Até porque nós vemos o Joe matando o Eugene em frente àquele lago bonito. O Eugene fala que ele não queria uma paisagem bonita, ele queria apenas ver a Gale. E o próprio Joe fala, quem ama consegue imaginar a pessoa. Foi muito egoísta, de fato, da parte do Joe essa cena, esse momento foi muito egoísta, e nós vemos que o Joe realmente sempre foi muito egoísta, tanto com a Ellie, tanto com si mesmo, tanto com as pessoas, até porque ele sempre, né, quis um melhor pra Ellie, então ele faria qualquer coisa, sabe? Ele sempre foi muito egoísta com tudo, e ele é egoísta novamente com o Eugene, que só queria se despedir da Gale, e vemos que ele vai contar toda essa mentira para a Gale, e a Ellie não deixa, e isso explica o porquê que a Gale sempre teve essa birra com o Joe, e como ela mesmo falou lá no primeiro episódio, como ela se abriu com o Joe no primeiro episódio, falando que ela odeia o Joe por ter matado o Eugene, né? Por mais que ele poderia ter feito aquilo, ele poderia ainda ter levado o Eugene para se despedir da Gale, né? E aí ele conta tudo, e a partir deste momento que o Joe mente na cara dela, esse juramento, que a Ellie para de falar com o Joe, e nós vemos isso tudo acontecendo, né? Vamos para 9 meses depois, no Ano Novo, exatamente. Vemos ali o Ano Novo, que foi a última cena ali de contato do Joe com a Ellie, né? E aquela cena dele empurrando o Zef, né? Porque ele chamou a Ellie ali de sapatão, e a Ellie descarando ali na cara dele, né? Falando que não precisa da ajuda dele, que não quer ele na sua vida mais, e isso tudo porque a Ellie tá muito brava desde a morte
morte do Eugene, pelo Joe de fato ter jurado, né, tudo aquilo do Eugene e não ocorreu. E isso deixou a Ellie muito brava pelas mentiras do Joe. Até porque ela sabe que todo o lance dos vagalumes, né, que o Joe mentiu pra ela e da sua cura, também é mentira. Então ela tá com tudo isso muito bem fresco na sua mente ainda, né? E vemos aquele último momento de pai e filha dos dois na sacada ali da casa do Joe, né? Essa cena também é idêntica ao jogo, tá? E vemos que nessa conversa foi muito interessante, até porque nós vemos que o próprio Joe, né, é taxado ali como um escroto mentiroso, como a própria Ellie chama ele de escroto que mentiu a vida inteira e que ela nunca mais vai perdoar ele, e pra ele falar a verdade naquele momento ali, sabe? E ela pergunta tudo que ela tinha que perguntar há bastante tempo sobre os vagalumes, sobre o que aconteceu e sobre a cura. E ele se abre muito bem, cara. Essa cena é emocionante, essa cena é de emocionar, veio lágrima no olho, porque essa cena foi muito linda, foi muito boa, tá? E o Joe chorando, contando toda a verdade, junto com a Ellie ali, os dois que estavam muito brigados, né? E o Joe falando que matou sim os vagalumes, que não foram saqueadores, que ele matou a Marlene, que ele matou todo mundo e que sim, poderia ter feito uma cura para os infectados, para todo esse apocalipse, né? E que ele foi egoísta. E a própria Ellie fala, você foi egoísta, você só pensa em si mesmo. E ele fala que fez isso porque ele ama a Ellie. Ele se abre, ele fala que ama a Ellie. Ele fala que fez isso por causa dela e que ela nunca ia entender o tamanho do amor dele por ela, que o tamanho desse sacrifício que foi sacrificar o mundo inteiro pela Ellie, e que ela nunca vai entender esse amor, e que a gente pode até entender que ela tá começando a entender todo esse amor agora ela tá começando a entender tudo isso, né? E ele mesmo fala pra ela a grande frase que seu pai falou pra ele, aquele choro dele falando essa frase é por ele ter entendido que ele não foi melhor que o seu pai, que ele tentou ser um pai melhor do que o seu, mas que ele também falhou muito. E ele fala pra Ellie, se um dia você tiver um filho, eu espero que você seja melhor do que mim. Essa cena é absurda de boa, é emocionante, sabe? Ele com as lágrimas nos olhos, vendo que ele não conseguiu ser o pai que ele quis ser pra Ellie, sabe? Ele tentou ser melhor que seu pai, mas ele falhou bastante, né? E logo nisso, nós vemos a Ellie caminhando na chuva e indo para, né, o teatro onde o Jesse e a Dina estão, como a gente viu atualmente, né? E provavelmente a Ellie, agora que vai ser pai, como ela mesma falou durante a série, a gente espera que ela reconheça todo esse amor do Joe e tudo que ele fez, todo esse egoísmo dele sempre foi voltado pra ele. Comenta o que vocês acharam desse episódio, na minha opinião, o melhor dessa temporada por enquanto. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera!